Ok, então. Vamos lá. Meu nome é Luciana Pereira, eu sou a coordenadora do curso, tá bom? Deixa eu ver aqui. O curso de noções sobre o Sistema Nacional de Educação e o Plano Nacional de Educação e atualidades, né? O que está acontecendo atualmente. A ideia do curso é para quê? Para que o máximo de pessoas tenham condições de entender o que está acontecendo com a educação brasileira, tá? Temos aí 2 projetos de lei para substituir o Plano Nacional de Educação atual, tá? E um para implementar um Sistema Nacional de Educação, que já funciona, tá certo? Esse que quer implementar o Sistema Nacional de Educação, em tese, ele é uma ditadura educacional. Tira a autonomia de municípios, instala um pacto federativo e um conselho de cerca de 20 pessoas é que vai decidir a educação do país. Além do que, o governo atual, por meio do texto referência que saiu da CONAI, mostrou todas as suas intenções de imposição ideológica, tá certo? E isso vai ser detalhado pelos professores. Então, qual o objetivo do curso? Palestras têm sido dadas, mas ter um professor mostrando os pontos principais, fazendo perguntas para vocês buscarem respostas, né, mostrando os pontos principais no projeto de lei, na lei, fazendo as relações, vocês acompanhando o início, meio e fim, era uma coisa que estava faltando. E com que objetivo? Para que vocês possam, além de se informar, formar outras pessoas, tá certo? Na região de vocês e terem condições de ir no parlamento local da região, conversar com os parlamentares, com os vereadores, que muitos não estão sabendo da gravidade, tá certo? Ter condições de até mesmo de ir no parlamento, falar, bom, essa parte é com o professor João Alberto, né, que vai explicar para a gente como ir no parlamento, quais são os instrumentos de fazer isso, como o cidadão comum pode fazer nesse sentido, tá certo? Então, alertar pessoas, parlamentares que não sabem o que está acontecendo, né? E a gente barrar essa situação, né, de provável ditadura educacional, tá bom? Então, em relação à minha parte, seria dar uma introdução ao Google Sala de Aula, tá certo? Então, eu vou dar só uma explicação aqui para vocês. Aumenta o zoom da tela que melhora. Pronto. Foi? Então, vamos Foi. lá. Aí vocês vão entrar na sala de aula, tá lá. Vai aparecer os cursos que estão inscritos, certo? Aí, noções sobre o Sistema Nacional de Educação. Vocês vão chegar na sala, que é um mural, como se fosse o corredor da escola. Tá certo? Beleza. Aí aqui vocês podem conversar, responder professor. E o que vocês conversarem aqui vai direto para o e-mail de vocês. Tá? Então, vocês vão acompanhar. Tá bom? Atividades. Pessoas. Aqui vocês vão ver os professores que já entraram. Falta Marinês Guerreiro. Aqui os colegas de turma. Tudo bem? Aí, detalhe, tem quase 300 inscritos, mas aqui, vê, só tem, até agora, 63. Certo? Esse foi um dos motivos porque eu liberei o link, porque a intenção é o quê? Para evitar essas gracinhas que acabou de acontecer, tá certo? Não convém que eu coloque o link no WhatsApp, tá? Apesar de ter um grupo de WhatsApp de convívio ali. O link, ele tem que ser colocado ou enviado, eu vou fazer de 2 maneiras, enviar para o e-mail e colocar aqui nas atividades. Aqui, atividade. Você vai ver a atividade, você vai clicar, vai ter fase 1,
Aí, atividades, tá? Aí eu vou botar fase 2, as atividades, você vai clicar. Se na fase 1 tiver só um ícone, só tem aquela atividade, mas pode ter um vídeo, uma pergunta, pode ter mais de uma atividade aqui. Então, aqui tem essa. Você vai clicar. Aí vai ter as orientações, certo? Tá aqui. Aí aqui, primeira aula. Esta aula vai ocorrer no dia 13, iniciando às 20 horas, por videoconferência, aguarda o link. Aí, finalmente, eu postei o link. Você vai clicar, tá? Gente, se vocês ouvirem uns barulhinhos assim, é de gato, tá? Muito bem. Aí, seus trabalhos. Aqui você vai ter a atribuição de nota. Tá certo? Muito bem. Na próxima aula, tá certo? Eu não vou mandar o link por WhatsApp, eu vou mandar por aqui, pelo Google Sala de Aula. Por quê? Para evitar isso que aconteceu agora, entendeu? Porque se a pessoa quiser brincar, ela vai ter que passar, ela vai ter que oferecer o e-mail dela, entendeu? E para entrar no Google Sala de Aula, ela tem que ter um e-mail cadastrado, senão ela não entra, tá certo? Então, hoje a gente deixou aberto, porque o pessoal está na correria. Você vê, um pouquinho antes aqui de começar, eram 40 pessoas, e já pulou para 60. E são Já dos estamos com 70, viu? tá entrando rápido, porque o pessoal entra de Vamos última lá. hora, né? Eu estava no final de semana desesperada, falei, gente, tem quase 200, já vai para 300. E cadê o povo? Não tinha nem 20 no WhatsApp, entendeu? Eu falei, esse pessoal vai entrar de última hora, eu vou ter que liberar o link. Aí entrou engraçadinho, entendeu? Então, na próxima vez, que vai ser agora quinta-feira, dia 15, tá aqui, hoje é 13, dia 15, tá? Então, a gente vai liberar o link dentro do Google Sala de Aula, no máximo mandar por e-mail, mas não pelo WhatsApp, tá certo? Não pelo WhatsApp. Então, eu peço a vocês já estão aqui. O problema é o pessoal que está entrando ainda, né? Mas aí eu vou ser chata, né? Porque o pessoal, se tiver ainda alguém entrando, vai ter que entrar no. Eu vou botar um recado lá no WhatsApp. No WhatsApp, eu vou falar assim: ó, entra no Google Sala de Aula e o link está lá. Tá certo? Então, Perfeito. é isso. Tá? O plano de aula a gente vai mudar porque o pessoal fez os apelos, então eu já falei mais ou menos qual vai ser a estrutura da... Perdão. E tem o vídeo de 1 minuto, né? 1 minuto, 3 minutos que vocês vão preparar. Então, são 3 atividades. Em vez de ser fase por fase, serão um questionário de pesquisa, de trabalho, um questionário final e o vídeo. Então, 3 grandes atividades, beleza? Então, é isso aí. Deixa eu interromper aqui. Cadê eu aqui? Interrompo. Fiz a minha parte aqui. Agora é com você, professor João. Espero que não vai ter mais nenhum engraçadinho, não. Valeu. Tá com o áudio fechado aí, pessoal. Se tiver algum engraçadinho, a gente administra, mas eu acho que talvez a pessoa não tenha conhecimento de como utilizar, e talvez compartilhou, pode ser, não é? Mas enfim, boa noite, dizer a todos vocês que para mim é sempre uma satisfação estar compartilhando esse conhecimento. Nós sempre estamos, apesar da distância, eu sou do Nordeste, sou do João Pessoa, na Paraíba, mas a gente sempre está em contato, por exemplo, a doutora Adriana Marra, que é de Minas Gerais, a própria Luciana também, a gente já, né, nós organizamos para algumas diligências nesse sentido, e assim, de uma forma bastante objetiva, eu prometo que não vou tentar não cansar vocês. Nós vivemos num momento político bem instigante, e vivemos uma falsa percepção de que a política em si é o caminho de solução de todos os problemas, quando na verdade nós identificamos ao longo dessa jornada que o processo de educação no Brasil, ele fabrica as circunstâncias que nós estamos degustando hoje. Então,
Eu sou advogado e também sou teólogo, enfim, tenho algumas outras formações, que agora não é o foco, mas junto à Confenapaz, que é a Confederação Nacional dos Pais de Alunos, eu sou delegado na Paraíba, a doutora Adriana é delegada em Minas Gerais, nós participamos da CONAI. E aí eu vou passar para vocês algumas informações sobre essas siglas. E em seguida, nós vamos para o conteúdo, vamos dizer assim, específico de que, olha, a Constituição Federal diz que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou indiretamente por representantes eleitos. Então, o foco maior nosso vai ser nesse instrumento constitucional. Mas antes, você precisa entender como é que está funcionando a educação no Brasil hoje e quais são os instrumentos efetivos que a população tem para o exercício do poder. Agora, é sempre importante lembrar que vamos dizer assim, quando nós chamamos de democracia, que hoje é uma palavra tão banalizada, as pessoas entendem que é, logicamente, o poder pelo povo, o exercício de poder pelo povo. Mas entenda que o povo não é singular, é plural. Então, quando nós falamos que todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de representantes eleitos, a parte dos representantes eleitos, nós já sabemos quem são. É todo o poder executivo, seja o presidente da República, seja o governador, seja o prefeito, ou os secretários que não são eleitos, mas são cargos comissionados. Quando a gente fala do poder legislativo, lembrando sempre os deputados federais, senadores, deputados estaduais e os vereadores. Então, essa é a turma que exerce o poder de forma indireta, porque eles são votados. E aqui tem um primeiro ponto que é importante registrar, que o judiciário não representa o povo. O judiciário ele existe para dizer qual é a vontade da lei para o caso concreto. Então, não há legitimidade nenhuma do judiciário quando ele se arvora no poder executivo e no poder legislativo. Vou voltar para falar sobre isso quando nós falarmos do sufrágio universal, o direito ao voto e o malabarismo que aconteceu no nosso país em relação ao dito voto direto, impresso e auditável, tá certo? Então, daqui a pouco nós vamos chegar nesse ponto. Mas, trazendo para as siglas em relação ao processo educacional no Brasil de hoje, não esqueça que o MEC, que é o Ministério da Educação, antigamente era Ministério da Educação e Cultura. Hoje é só Educação, mas mantiveram o C. Então, já começa a sigla errada. O MEC é o Ministério da Educação e, obviamente, no governo federal, é quem recebe toda essa política pública de educação no país. A educação, obviamente, como muitos de vocês já sabem, você tem a educação infantil e o ensino fundamental é uma prerrogativa do prefeito. Se você pegar a Constituição Federal, no seu artigo 30, lá vai dizer que cabe ao prefeito gerir a educação, sendo ela o ensino infantil e o fundamental. Extremamente importante, porque nós sabemos que no processo pedagógico, no processo psicológico, educacional, a criança ela recebe uma gama de informações que ela vai tomar aquilo para o resto da vida. Ali vai ser uma referência ideológica para ela. Por isso que muito se fala em Brasília, mas a questão de atuar nos municípios é extremamente importante. E muitas pessoas subestimam essa atuação. Então, a educação infantil, o ensino fundamental, que é deliberado pelo prefeito, que é a pessoa que você conhece assim, aí no seu município, os vereadores que você conhece aí no seu município. Então, esse é o caminho que nós precisamos trilhar para mudar a base educacional que vem exatamente nesse público. Então, o MEC ele organiza isso. O poder, o ensino médio, de um modo geral, ele é prerrogativa do Estado. E o ensino superior, ele é prerrogativa da União. Lembrando que se você tem uma boa estrutura educacional de base, é melhor para o enfrentamento nas universidades doutrinadas ou doutrinárias. Mas o MEC faz isso. Agora, o MEC lança mão do que nós chamamos de FNE, que é o Fórum Nacional de Educação. E esse Fórum Nacional de Educação, ele tem como atribuição organizar as CONAIs, as Conferências Nacionais
de educação. Então, também, perfeito, é isso aí, Larissa. E também, Larissa, por exemplo, no meu estado, nós temos a Universidade Estadual da Paraíba, a UFPB. A UEPB e a UFPB, que é o campus federal e o campus estadual. Então, há essa prerrogativa em lei e em Constituição também. Mas voltando, as CONAIs são as Conferências Nacionais de Educação. Nós participamos da CONAI em Brasília, na UNB. E o que nós vimos na CONAI em Brasília não foi um processo de ensino-aprendizagem, ou um processo de políticas pedagógicas, foi tão somente doutrinação. E aí existem vários vídeos, muitas das nossas colegas professoras vão tratar sobre esse tema ao longo, né, dessa nossa jornada, mas o importante é que essas CONAIs, essas conferências de educação, elas se reúnem para quê? Para produzir um documento chamado PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que já está redigido e sendo utilizado de 2024 a 2034. O Plano Nacional de Educação ele dura por uma década. E, graças ao nosso bom Deus, com uma pressão assim estratosférica, nós conseguimos, nós que eu digo, todos que estão envolvidos nessa discussão, postergar a utilização desse PNE até o final deste ano. Então, o Plano Nacional de Educação é um documento que é utilizado como um plano nacional, ou seja, ele vai ser utilizado pelo país inteiro. E aqui é onde está o problema. Por exemplo, se você pegar na página 59, no ponto 206, desse texto base, você vai ver que há um ataque direto e frontal, por exemplo, ao conservadorismo. Então você tem políticas pedagógicas que excluem determinados viés ideológicos. E isso é muito perigoso, porque a própria Constituição, se você fizer a análise dela lá no artigo 205, você vai ver que ele diz que a educação é dever do Estado e da família. Então isso implica dizer que a população, democraticamente, tem uma responsabilidade na educação. Não sou eu quem está dizendo isso. Quem diz isso é a própria Constituição Federal. Então, eles trabalharam exatamente para excluir tudo isso. E o grande processo de aculturação, aí, por exemplo, quando você faz uma análise de texto em específico, você vai identificar, por exemplo, que há uma necessidade premente de se combater, por exemplo, o cristianismo. Você pode ter a fé que você quiser, inclusive a própria Constituição defende isso, mas você identifica instrumentos do Estado que são contrários a essa cosmovisão cristã. Então, isso é lamentável porque nós identificamos que há uma escolha de um viés ideológico e se utiliza de recurso público, e eu e você, que nós pagamos, para doutrinar as pessoas, seja no aspecto da educação, seja no aspecto até religioso, para outras demandas. E isso é um grande risco. Só para você ter uma ideia, eu vou voltar aqui para a questão da educação, mas eu não sei se muitos de vocês ou alguém daqui presente hoje, somos 81 agora, identificaram a resolução 715 do Conselho Nacional de Saúde. Essa resolução do Conselho Nacional de Saúde, ele diz que a meta do Ministério da Saúde até 2026 seria a transexualização a partir dos 14 anos, a liberação da maconha, a liberação do aborto, o combate ao patriarcado e a promoção dos terreiros de Umbanda e Candomblé como porta de acesso ao SUS, ou seja, eles escolheram a religião e o recurso público da saúde é destinado a essa religião. E aí, volto agora para a educação. Na educação, você tem no PNE, no texto base, quando eles falam, por exemplo, povos da terra, povos dos mares, povos dos rios, e aí você já começa com o processo de aculturação, e, por exemplo, nos povos dos mares, aí ele já abraça um entendimento de uma cultura, por exemplo, africana,
já faz a introdução de elementos, né, do candomblé, já traz para a sala de aula os manjares, as danças, os hinos de Iemanjá, por exemplo. Então, isso não é ilegal, mas é inconstitucional, porque você está fazendo a opção de uma determinada religião e que, obviamente, os pais não participaram disso. Por quê? Porque as FUNAIs elas deviam ter acontecido nos municípios, nos estados e na União. O da União foi exatamente no começo do ano, né? Nós estivemos lá pessoalmente, participamos ativamente, mas era para ter acontecido em todos os municípios, e não aconteceu. Só para que você tenha uma ideia, em estados como Bahia e Minas Gerais, que são estados gigantescos, não aconteceu a CONAI acontecer em menos de 1% de todos os municípios dos estados. Então, isso implica dizer que a educação não foi discutida, ela foi imposta. Então, esse é o grande panorama. O Plano Nacional de Educação está sendo construído com viés ideológico, com espectro de esquerda, com espectro marxista, com espectro gramscista, com espectro hoje da escola frankfurtiana, em que, em um dos seus grandes autores, representantes da escola frankfurtiana, que é a New Left, né, que é a nova esquerda, no livro do Marcuse, quando ele fala de Eros e civilização, ele diz que há uma necessidade premente de erotizar as crianças. Então, quando você observa numa escola de ensino fundamental um livro didático que descreve uma cena pornográfica, descrevendo os órgãos genitais dos adolescentes, isso não é apenas uma excrescência pedagógica, isso é a consecução de um plano de ideologização, é um plano dessa nova esquerda, é um plano de erotização e é um plano, em última análise, para pulverizar o que nós entendemos como cosmovisão cristã. Então, você tem todo esse aspecto que é relevante e é levado em consideração. Agora, quais são os instrumentos que a população tem para tentar exercer o seu poder diretamente, né? Então, é isso que eu vou tentar resumir para vocês. E o texto constitucional, ele é muito didático, né? Por quê? Porque, obviamente, que se o voto, né, o sufrágio universal, é uma forma de você exercer o seu direito, o processo legislativo também é, da população elaborar um projeto de lei, que é submetido aos deputados federais, que são os representantes do povo. Então, essa iniciativa popular, ela é, sim, uma possibilidade de exercício direto do poder pelo povo. Qual é o grande mistério? Temos alguns exemplos de legislações que foram elaboradas pela população. Aquilo que não é de interesse dos deputados federais, eles simplesmente não votam ou vetam. Então, o poder está, na verdade, com quem está presidindo, né, ali os deputados federais. Então, é algo que é de difícil solução. Outra forma, nós temos algumas outras, como o plebiscito, o referendo, em que é submetida a população se será tomada uma decisão ou se será mantida a decisão já tomada anteriormente. Nós não escolhemos todos os temas. Então, é muito simples que isso não pode ser conduzido muito à frente, porque são casos pontuais, como, por exemplo, o Estatuto do Desarmamento, que foi trazido a efeito desta maneira. Agora, existe, quando se refere ao voto, e aqui eu vou fazer um pequeno adendo em relação ao voto, por quê? Porque a Lei Federal 9.504, de 1997, que é a Lei das Eleições, ela não previa o voto impresso. Então, a lei concebida em 97 não previa voto impresso. Ocorre que em 2015, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, fizeram uma legislação federal, que é a Lei 13.165, e nesta lei federal, ela alterou a Lei 9.504 e incluiu o artigo 59A. E esse artigo fala do voto impresso. Em 2015 isso foi votado, essa lei passou a vigorar e o TSE adquiriu urnas eletrônicas com impressora, com impressão e com receptáculos. Estava tudo funcionando muito bem com o voto impresso. Ocorre
que em 2018, que foi aquele ano, né, da eleição bem acirrada, que o presidente Bolsonaro logrou isso na eleição, do nada, isso foi em 2015 que a lei entrou em vigor, funcionou, o TSE investiu nesse material, impressoras modificadas, inclusive urnas. Em 2018, foi julgada uma ação direta de inconstitucionalidade e foi dito que o voto impresso não seria viável. E aí aquilo que o Executivo votou, o Executivo aprovou, o Congresso Nacional, os senadores e deputados aprovaram, foi simplesmente suspenso pelo STF. Se você pegar a Lei 9.504/97, você vai ver que o artigo 59A continua lá escrito, só que está suspenso determinação do STF. Isso implica dizer que o voto impresso, auditável, com contagem pública, está na lei ainda. O STF determinou a sua suspensão. Então, foi uma decisão judicial. Voltamos agora para o ponto inicial da aula. Quem são os representantes do povo? Olha, Camila, a lei das eleições é a 9.504/97, ok? 9.504/97. Vá lá no artigo 59A, que você vai conhecer o texto da lei 13.165/2015. Eu deixei aqui meu Instagram e deixei o meu WhatsApp também. Quem quiser entrar em contato, fica à vontade. Só não sei se está fixado, mas eu deixei aqui no começo, tá? Depois eu escrevo novamente. Então, a questão do voto impresso, auditável e a contagem pública é uma realidade próxima, que nós precisamos amadurecer de como isso será enfrentado. Não é esculhambando ninguém, não é detratando ninguém, é organização. Mas vamos para um outro ponto. Existe na Constituição Federal o texto que muitas vezes nós vilipendiamos, vamos dizer assim, nós não prestamos atenção na qualidade dele, que eu vou ler para vocês, é o artigo 5º da Constituição, lá no inciso 17, que ele diz assim: é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Entenda, e nós precisamos entender isso com muita maturidade. Todo poder emana do povo, o povo não é um só. Quando a Constituição diz que todo poder emana do povo, ela diz assim: olha, vocês precisam se organizar como um grande, vamos dizer assim, uma massa de pessoas que sabem o que quer, que são pensantes, que têm essas ideias para que sejam implementadas. Então, quando ele diz que todo poder emana do povo, é esse ajuntamento de pessoas. E o povo pode exercer diretamente, vamos falar de mais algumas situações, ou através dos representantes, que não é o judiciário, porque o judiciário não é votado. Então, quando ele diz, no artigo 5º, 17, que é plena liberdade de associação, isso implica dizer que o povo pode se organizar também através de associações. Nós vimos e vemos a farra das ONGs em algumas gestões federais. A farra das ONGs nada mais é do que pessoas que se organizam através de associações para receber recurso público e com esse dinheiro que eu e você nós pagamos, eles vão trabalhar ideologicamente em várias áreas, em vários setores, como, por exemplo, meio ambiente, escolas e assim sucessivamente. Não sei se vocês recordam, mas existia uma ONG que era Amigos de Plutão. Recebeu alguns milhões de reais e o assunto deles era o planeta Plutão, que, salvo engano, nem entra mais em voga no nosso sistema solar. Mas a associação é um direito muito importante, em que o povo pode se reunir, se organizar e atuar. A Confenapaz, por exemplo, é uma associação. Não tem fins lucrativos. E ela serve, como nós estamos aqui falando para vocês, exatamente para apurar as irregularidades, as ilicitudes, as inconstitucionalidades que nesse aspecto nós possamos atuar. Então, a Confenapaz é uma associação, é um exemplo. O Instituto Arpia é outro exemplo. A Marcha da Família, o Foro Conservador, os Advogados Conservadores do Brasil. Então, são várias associações. Lembrando sempre que
aqui nesse ambiente que nós estamos, que é um ambiente democrático, eu sei porque já debati, já conversei com o procurador Felipe Chimenez. Ele entende que nós não caminhemos por esse termo, né? Não falar em voto impresso nem auditável. Eu, particularmente, não concordo com essa condução por uma questão bastante simples. Entenda, em 2018, 2015, o voto ele era impresso. Então, quando você tem um voto impresso, em que você lê o seu voto e depois você acompanha a caída dele lá, você pode depois fazer a contagem desse voto, como era antigamente quando era cédula. Então, você tem um trio. Você tem um voto impresso, que obviamente, se ele está impresso, ele pode ser auditado, e essa contagem pública dos votos. A consideração da inconstitucionalidade foi feita pelo tribunal, né, que hoje decide conforme o viés ideológico. Então, a gente precisa estar atento a isso. Mas são duas possibilidades de entendimento e, obviamente, que a gente precisa respeitar. A auditoria, Maria do Carmo, ela é feita, assim, pelo povo, porque cada cidadão pode comparecer nas zonas eleitorais, ser fiscal, estar ali presente, não teria nenhum problema. Mas, enfim, então, a associação é um outro caminho que pode e precisa ser trilhado, né? E eu vou lhe dar um outro exemplo. Eu vou falar em números em linhas gerais, não posso precisar esses números. Mas, de 100% do PIB brasileiro, quase 50% vem de prestadores de serviços e vendedores de produtos. Tá? Desse percentual, praticamente 50%, e esse número, inclusive, vai ser maior, tá? É de micro, pequenas e médias empresas. Mas nós não identificamos a organização dessas empresas pequenas, dos microempreendedores, dos microempresários, dos empreendedores individuais, das empresas de pequeno porte, em associações que possam defender o seu próprio direito. Quando a gente fala de defender o direito, muitas vezes é até financiar esse direito, é ter o poder de barganha, é ir para cima dos políticos, é fazer uma gestão, é acompanhar a gestão pública, é acompanhar a atuação das câmaras municipais, é acompanhar a atuação do legislativo estadual. Eu sei que acompanhar Brasília é muito mais difícil, mas no município e no estado não é tão difícil assim. E nós negligenciamos esse entendimento. Não nos organizamos, exatamente, João Carlos, nós não nos organizamos nesse sentido. Então, é importante pontuar isso, que o povo exerce o poder, mas o povo reunido, a Constituição, ela, por exemplo, anuncia essa possibilidade de você fazer por intermédio de uma associação ou associações. Lembrando, quando você observa, por exemplo, entraram com um pedido para liberar o aborto, pode ir atrás, ou é uma ONG, que é uma associação, ou é um partido político, que está previsto também na Constituição. Então, observe, com certeza, Eliane, a deputada Adriana Ventura não só tem atuado, como tem nos ajudado, viu? O gabinete nos dá muitas informações, inclusive ela expediu ofício para o MEC e tal. A deputada Adriana Ventura é formidável. Mas não temos essa organização em associações em nível municipal e estadual. Lembrando que em 2018 nós tivemos uma eleição que foi definida praticamente através das redes sociais. Mas essas redes sociais não se associaram. Essas redes sociais, não, como você tinha o QG disso, o QG daquilo, nós não nos organizamos. E aqui eu não estou defendendo política, político ou partido. Porque a nossa educação, está lá na Constituição Federal, diz que a família tem que participar. Mas o que eles pregam nesse Plano Nacional de Educação é exatamente combatendo a família. É exatamente combatendo esses valores que nós sustentamos há décadas, há séculos e há milênios. Então, essa é a grande questão. E eu já vou finalizando a minha apresentação dizendo a vocês que há muito tempo, Luciana lembra disso, nós fizemos um plano de ação. Desculpe que eu estou com a saúde um pouco avariada, eu sou de João Pessoa, na Paraíba,
mas eu estou a trabalho em Palmas, no Tocantins. E aqui, por incrível que pareça, está chovendo muito. Então, vou dar alguns exemplos, tá? Para finalizar. Já estou caminhando para o final da minha apresentação. Se você tiver alguma dúvida, questionamento, depois Luciana vai administrar isso aí, eu fico à vontade aqui para falar com vocês. Mas o primeiro ponto, promover a audiência pública. A audiência pública, ela tem sua previsão legal. Se você pode fazer a leitura do artigo 1º, parágrafo 1 da Constituição Federal, né, que é do Programa do Povo, e também o artigo 36 da Lei Federal 9784, que é o procedimento administrativo federal. Mas também tem previsão na Declaração dos Direitos Humanos, no Pacto de São José da Costa Rica, no seu artigo 23.1. Então, assim, a audiência pública ela é extremamente importante. Qual é o problema da audiência pública? Primeiro problema. Político, que ao invés de querer fazer audiência pública, vai fazer um palanque público. Esse é o grande dilema. Então, nós precisamos de ter pessoas que temos, muitos políticos sóbrios, pessoas de bem, que façam a audiência pública e façam a promoção disso. E que nós possamos ter isso em todos os municípios e nos estados. Agora, da mesma forma que uma audiência pública é extremamente importante, porque aquilo é uma instituição pública e que tem que servir para isso, as reuniões, as lives, os podcasts, as reuniões presenciais feitas por associações com ou sem CNPJ de falta de direito, elas também são importantes. Aqui em Palmas, no Tocantins, há alguns meses atrás, os colegas se juntaram para ouvir sobre esse assunto que nós estamos tratando hoje. E nós tínhamos um auditório com quase 90 pessoas lotado, 3 pessoas ainda em pé. Então precisamos disso. Mas veja, essa reunião, que pode ser uma audiência pública, mas pode ser uma reunião privada, com vários setores da sociedade, elas precisam ser manejadas no ambiente virtual, como nós estamos fazendo aqui, reunindo mais de 80 pessoas, e no ambiente presencial, com lideranças regionais e setoriais, lideranças de locais e lideranças de áreas, profissional da saúde, profissional da justiça, profissional do direito, profissional, e assim sucessivamente. Teríamos a necessidade, obviamente, de fazer a nossa base de comunicação por e-mail, porque nós sabemos que nessa leva de redes sociais, muitas vezes você tem a queda, né, de determinada plataforma, né? Eu fui fazer a defesa de alguns patriotas que não estiveram na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro, e até hoje eu sou um investigado do STF. Fui ouvido pela Polícia Federal, mas até hoje sou investigado. E naquele processo do tweet filer, que o parlamento americano mandou, né, formatou aquele documento, o nosso processo é o segundo. Então, eu como advogado cometi o grande erro de advogar. Esse foi o meu grande erro. Mas estamos atuando nessa frente da educação, porque eu tenho certeza absoluta que esse é o caminho mais seguro para se transformar a nação. Basta lhe dizer, e eu vou dar encaminhamento aqui, que essas ideias de uma educação bancária, como Paulo Freire fala, e traz nessa nova esquerda uma educação libertária, libertadora, não tem processo pedagógico, não tem instrumento de ensino-aprendizagem. É tão somente processo para você trazer à mente dessas crianças esse ópio e fazer com que elas se oponham, inclusive, a verdades que nós acreditamos e que eles saem dali já fabricados, né? Então, são jovens e adolescentes que já crescem sem o referencial da família, a favor de aborto, a favor de entorpecente. Por quê? Porque eles são formados na base. Então, esse é o grande problema. E aí nós precisamos, sem dúvida alguma, ter essas reuniões como nós estamos tendo aqui, no âmbito geral, inclusive. Temos uma reunião com 83 pessoas, que é um número excelente, é um número maravilhoso, como poderia ser uma live com 1 milhão de pessoas assistindo. Agora, precisamos conduzir isso com a maior seriedade do mundo, evitando que pessoas queiram se aproveitar, aparecer, links, likes, etc. Que não é o nosso caso aqui. Conheço a professora Luciana, uma pessoa de bem mesmo,
e todos os que estão envolvidos aqui, a Érica, todos os demais. Bom, precisamos fazer a nossa atuação local. Quem é o secretário de Educação do seu estado? Quem é o secretário de Educação do seu município? De qual partido? Então, precisamos acompanhar isso e publicizar isso. Por isso que as associações, as reuniões de pessoas, as reuniões de pessoas, é muito importante, sem dúvida alguma, né? E aí você tem outros elementos, né, que são extremamente importantes, mas, por exemplo, todo texto do PNE, ele é contrário à questão da família. Todo texto do PNE, ele enaltece outras religiões e escarnece de todos aqueles que fazem parte de uma direita conservadora ou um cristão. Mas você tem o acordo da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o ADO 26 do STF, que isso pode ser trazido como injúria racial. Nós sermos preteridos, nós sermos esquecidos em relação a tudo isso. E há um acórdão do STF, no recurso extraordinário 888-815, que trata sobre o homeschooling. O homeschooling hoje ainda é proibido no nosso país. Mas entenda, se você manda o seu filho para a escola e ele não aprende o que é importante, não implica dizer que você não pode educá-lo em casa. Como fazer isso? Reunião de pessoas para debatermos os temas, trazermos os instrumentos e deliberarmos sobre isso, as formas, os meios de assim fazer. Você tem os outros instrumentos, como, por exemplo, a ação popular, que basta você ter um título de eleitor, você pode entrar com ação contra uma determinação do poder público, né? Mandado de segurança coletivo, que pode ser feito por associação já constituída há alguns anos, dentre outras ações que podem ser manejadas também por associações com um determinado tempo de existência. Então, assim, em linhas gerais, você tem muitas possibilidades de atuação. Todavia, o pressuposto para isso é a organização. A esquerda, ela é, de certa forma, organizada porque ela tem o recurso público, ela tem a mídia, os sites, os blogs, os vlogs, os artistas, os cantores. Então, eles conseguem disseminar essa informação de uma forma muito mais massificada. Nós somos a imensa maioria, mas não nos organizamos como nós deveríamos nos organizar. Então, um pouco, não falei de SNE, porque é um assunto bem específico em relação à nossa professora Cássia, e é um Sistema Nacional de Educação que é muito pior do que o SNE, vai tirar a autonomia dos prefeitos, dos mais de 5.500 prefeitos e dos mais de 20 governadores. Mas os instrumentos estão aí. E esses são alguns dos que poderiam... Bom, nesse caso, o homeschooling, ele precisa ser regulamentado por lei. Foi exatamente essa decisão do STF, que essa decisão é um livro, viu? Eu tenho ela impressa, é importante, né? Quer dizer, precisa dar uma estudada, e ela impressa ela é melhor. Então vai ser o acórdão no recurso extraordinário, deixa eu ver o número aqui, você pode procurar aqui, eu tenho um link que posso mandar para vocês, é o recurso extraordinário 888 de 815 do STF, que trata sobre homeschooling. Eles dizem que, para a sua concepção, há necessidade de uma legislação específica. Então, isso implica dizer que, se você não matricula seu filho na escola, você pode ser fiscalizado e autuado e até prender o poder familiar. Assim diz a lei, Estatuto da Criança e Adolescente. E se você não fizer a matrícula na rede regulamentar de ensino e fizer só em casa, então você pode ser penalizado. Por isso que a gente diz que ainda hoje no Brasil ele não é tratado como legal e sim como ilegal. Mas enfim, gente, fizemos um brainstorm aqui do que é MEC, FNE, CONAI, PNE, SNE, falamos de alguns instrumentos que estão à disposição do povo, né, essa coletividade de pessoas, e esperamos que aqui seja uma grande e boa semente que dê frutos e que nós possamos ampliar o nosso entendimento e estarmos juntos aí para outras demandas.
Eu agradeço aqui a Luciana, a oportunidade. São 9 horas, passamos aí 1 hora do horário proposto e eu fico à disposição. Vou deixar aqui os meus contatos e eu vou mandar o link para o grupo, né? Melhor porque eu acho que fica melhor de vocês assimilarem essa informação. Luciano. Então, professor, eu queria, assim, que o senhor... vou fazer umas considerações, aí o senhor faz uns comentários, tá? Por exemplo, se eu estiver errado, o senhor me corrige. Para a pessoa comum, né, conseguir... um dos principais objetivos é a gente falar com o nosso colega, nosso vizinho, o que está acontecendo, só que o principal alvo da abordagem são os parlamentares da região, né, porque eles podem movimentar a situação politicamente, né, e eles precisam saber que eles vão perder a autonomia de legislar caso esse projeto de lei aí passe lá em Brasília, né? Então, a gente tem que ir a eles, né? Vai ter a Cássia falando ainda, doutora Marinês. Aí eu queria saber o seguinte, procedimento, para influenciar esses parlamentares, eu tenho que ir a um vereador ou um deputado estadual e pedir, porque ele é que tem que conseguir a audiência, né? E aí conversa com ele, argumenta e explica toda a situação e pede para ele fazer uma audiência pública no parlamento municipal, se for vereador, e no parlamento estadual, se for um deputado estadual, certo? Aí, para ele conseguir essa audiência pública, ele tem que ter a votação dos outros parlamentares. Luciana, você me permite só uma parte, Sim. por favor? Olha, nós estamos aqui na sala com um cidadão de bem, uma bênção, chamado Sérgio Afuxo. Sérgio Afuxo eu tenho como amigo e irmão de alta estima, que é promotor de justiça, e ele elaborou um plano educacional que é convertido em lei para disciplinar jovens, está aqui conosco na sala. E é lá da região centro-oeste, né? E, assim, colaborou e colabora muito. Amigo pessoal do Felipe Limenes, já nos encontramos várias vezes em Brasília. Entenda, a audiência pública é um instrumento. Mas, por exemplo, essa reunião nossa aqui, se cada um usar a sua rede social, nós poderíamos ter essa exposição multiplicada para 1 milhão de pessoas. Aí você diz, não, mas 1 milhão é demais. Não, gente. Nós temos um país com mais de 220 milhões de pessoas. Peça ao seu deputado federal que diga assim, olha, o pessoal da professora Luciana vai fazer uma live, assista. O problema é que muitas vezes os políticos eles não querem outorgar, credenciar pessoas. Porque eles já têm medo que Luciana seja candidata a deputada, que eu seja candidata a não sei o que lá. Então, assim, a audiência pública ela é um pouco burocrática, porque depende do espaço lá da Câmara ou da Assembleia. Aí você tem que ser da Comissão de Educação para que você possa solicitar a audiência pública. Aí tem que ter a pessoa que faz a gravação. Veja, a audiência pública é um excelente caminho. Mas essa reunião nossa aqui, Luciana, você lembra que quando você fez e estava à frente daqueles grupos do WhatsApp, lembra? E a gente botaram, não sei nem qual foi lá, que nós estávamos querendo ameaçar a democracia do Brasil, que Luciana estava querendo ameaçar, que a doutora Adriana Marta estava querendo ameaçar, porque eles viram que estavam tomando um corpo. Você lembra disso, Luciana? Saiu uma reportagem e tudo? Então, assim, é exatamente isso. Os parlamentares, nós temos excelentes parlamentares, sem dúvida alguma, mas eles não querem abrir esse espaço para credenciar pessoas. Esse é o grande dilema. Então, nós precisamos entender que a audiência pública é um caminho, mas só a reunião e a união da sociedade civil
organizada é que vai resolver. Porque nós somos a imensa maioria. Nós pagamos e sustentamos tudo isso aqui. É um número de 20, 30, 40 milhões de pessoas que sustentam 220 milhões. Isso é um fato, isso é matemático. Então, nós precisamos, inclusive, e tem alguma literatura, tem um livro chamado A Desobediência Civil Organizada, que não é necessariamente desobediência, são instrumentos para chamar o político à sua responsabilidade. E nós estamos vendo isso, gente. E pasmem, viu? Esses documentos, o Sistema Nacional de Educação, se você não cumprir, primeiro, quem vai determinar como será a educação no Brasil é o governo federal. Existe um instrumento de poder em que ele não vai sair do poder. É claro que isso não é só na educação. Vamos lembrar da reforma tributária. Todo o recurso do Brasil na reforma tributária vai para a União e a União distribui para quem quiser. Essa reforma tributária que está vigorando, existe Plano Nacional de Desenvolvimento para Norte e para Nordeste, mas não tem para Sul e Sudeste, gente. Eu sou paraibano, que absurdo. Só o Nordeste que pode ter um plano de desenvolvimento. O Sul e o Sudeste não pode. De onde se tirou isso? É a concentração do poder. Então você vê isso na reforma tributária, você vê isso no Ministério da Educação, pela CONAI, pelo FNE, pelo SNE. Você está vendo isso em todo lugar. Você está observando que a gestão federal, que representa o presidente da República no Brasil, representa o Estado e o governo, se abraça com terroristas, conclama Hamas. Então, é isso qual é o grande dilema? Não, porque eu sou conservador, sou cristão, sou de direita. Meu irmão, amém, glória a Deus por isso, que Deus abençoe você e sua vida. Mas você está fazendo o quê em reunião? Nós, como conservadores e cristãos e direitistas, deveríamos ser uma grande nação, mas somos um grande arquipélago, cada um na sua ilha. Não avança, gente. Se está aqui Sérgio Afusto, Luciana Pereira, Adriana Mar, eu tenho que colaborar, ajudar, credenciar, juntar com essas pessoas, porque esse é um princípio cristão. Cristão. Então temos que viver o que nós pregamos. Não adianta confessar com a boca e negar com as atitudes. Luciana Lima, me perdoe. Não vou falar mais. Eu falo pessoal, demais. já vou passar a palavra, só mais uma coisinha aqui. Eu queria dar um exemplo, tá, da doutora Márcia, que ela foi tentar conseguir audiência como parlamentar no município dela, um vereador, não conseguiu, mas aí no lugar, né, professor, aí faz um seminário, usa o espaço, né, usa o espaço do parlamento, faz um seminário, faz uma palestra, esse aqui é meus bebezinhos, né, meus animaizinhos. Faz um seminário, faz uma palestra no parlamento e chama as pessoas e lota. Exatamente. Entendeu? Pode fazer isso também, né? E eu acho que tem que fazer, porque tem que envolver o espaço do parlamentar ali, né? Eles têm que ter as pessoas ali falando o que está acontecendo, né? Aí outra coisa, para ter uma associação tem que começar com um movimento social, né? E a associação, ela pode ser, estar dentro das comissões de educação, não é isso, professor? Sim, sem dúvida. Pode sim. Aí tem direito de voto, de influenciar? Olha, eu esqueci de falar, mas a Confé na Paz é uma das 50 instituições que produzem o PNE. Só que nós não fomos ouvidos em hora nenhuma. Eu não contribuí de forma nenhuma. Ninguém me perguntou como é que seria, não. Mas está lá na legislação. Nós somos uma das 50 instituições que deveria ter sido ouvida, que deveria ter sido consultada, que deveria ter participado da confecção do texto, mas não foi. Mas nós estamos forte e firme aí no embate. Aí, só para... Outra coisa que pode ser feito, gente, é agendar com o secretário de Educação. Não é uma coisa impossível, né, professor João? Não, de forma alguma. Só é dizer a ele, vamos lembrar que daqui a pouco vai ter eleição de novo, nós vamos lembrar disso aí. Tem que ameaçar, gente, tem que usar os instrumentos. Assim, dá para agendar, eu acho que dá até para agendar com o prefeito, né? Junta um grupo grande,
não é? Faz uma presença e agenda com o prefeito, agenda com o secretário de educação do município, isso é possível, né? E em especial levando um grande grupo, né? No dia que agendou, né? Fala que é um movimento social, qualquer coisa parecida, e tem a Exato. possibilidade de frequentar os conselhos de educação municipal, saber onde eles estão, quem está ali, e frequentar. Mas os conselhos de educação só são formados de membros de associação, professor? Não, não, não. Essa associação ela pode existir com o CNPJ aberto, aí tem um estatuto, a gente tem alguns modelos, pode seguir para vocês, ceder para vocês. Eu acho que essa é uma discussão que nós podemos trabalhar numa outra oportunidade. Luciana, se você me permitir, alguns colegas levantaram a mão e eu queria, porque eu tenho um Tudo bem, compromisso então. eclesiástico daqui a pouco, mas Tá só bom. lembrando que a nossa colega Larissa, Só para ela disse o seguinte aqui, fechar o assunto. Deixa eu ver quem que está na frente aqui. mas leia aqui, ó, Larissa, eu não vou saber dizer o segundo nome, tá, Larissa? Porque é Mizakov. Os conservadores entraram no espiral do medo e se calaram. Digo que está dentro das escolas, conselhos, sou uma dessas e é muito difícil. A gente quase usa código para detectar os colegas que não são de esquerda. Veja, isso é uma produção, e aí eu prometi que não ia falar, mas acabei falando de novo, Jesus. Quando, sabe, direta já e tal, e os militares disseram, não, esse negócio, não quero mais negócio de universidade, não, deixa eles resolver com essa direta já, tá, e tal. As universidades foram tomadas, isso é um processo que aconteceu, que acontece, você observa aí, né, essa turma dos formadores de opinião, você vê hoje um conceito de luperproletariado, que é importante que você estude sobre isso. Hoje a revolução é feita por criminosos, né? Você vê órgãos e tribunais que proíbem a ação da polícia, que proíbe que o policial se defenda. E isso não é por acaso, não, gente. É um conceito da nova esquerda, da escola frankfurtiana, de fazer a revolução através dos criminosos. A pedofilia não é crime, é uma doença, mas não tem cura. Porque o aborto é bem-vindo, não há problema nenhum, meu corpo, minhas regras. Tudo isso faz parte de um contexto de uma ideologia política, mas na minha concepção satânica. Aí é um entendimento meu. Mas nós precisamos lembrar disso. Eu, por ser advogado, por representar pessoas que não estiveram na praça, respondo ainda um processo no STF. Eu posso ser a qualquer momento, ter uma busca pensando na minha casa e ser preso. Eu acho que não é tão provável, mas pode acontecer. E o que foi que eu fiz? Eu advoguei. E quem fez a denúncia contra a minha pessoa e contra alguns colegas que fazem parte da UACB? O Conselho Federal da OAB. A OAB denunciou o advogado porque estava advogando. E aí? Como é que a gente vai trabalhar com isso? Então, precisamos nos organizar, precisamos de uma forma muito direta, muito objetiva, trazer o entendimento de que nós sustentamos isso, nós pagamos isso. O Estado, o município, a União não gera receita, só gera despesa. Então, quem paga, comanda. Mas precisamos organizar e, porque tem aquela pessoa, o cara é muito vaidoso, só ele sabe. Tira do processo, gente. Não dá espaço. Daqui a pouco o cara está querendo ficar à frente de tudo. Não adianta. Nós temos aqui pessoas de bem. Mais uma vez, falo a professora Luciana, nós estamos nessa caminhada há muito tempo. Muito tempo. E quem quiser colaborar, colabora. Sabe aonde? Você é o agente de transformação onde você está agora. Eu não vou no seu bairro, eu não sou daí. Eu não vou no seu trabalho, que eu não trabalho com você. Então, precisamos nos intelectualizar e precisamos falar. Isso é muito importante. Não falo mais. Luciano. Sem áudio, Luciano. Clarencio, está na fila. Clarencio, pode falar. Clarencio está com o áudio fechado ainda. Clarencio, Rogério. O áudio tem que tocar na tela, seu Clarencio, e tocar no microfone. Vou passar para o Rogério, então. Rogério já está em ponto aí. Olá, boa noite a todos. Prazer mais uma vez estar com o senhor João, professor João. O senhor esteve numa audiência aqui de Sorocaba há uns 2 meses atrás. A doutora Adriana Marra também veio, né?
Nosso vereador daqui de Landantas convocou e o senhor veio, junto com o Rogério da Dex, que trouxe para cá. Eu queria falar o que eu sinto. Eu fiz uma associação chamada AMUX, Associação de Mulheres Conservadoras de Sorocaba, faz 2 anos e meio que estamos na luta, temos um CNPJ, a gente faz barulho, e eu vou falar agora aqui para os 83 pessoas que estão. Não necessariamente, vou usar o exemplo do professor, que você tenha que fazer uma associação, mas que você se organize para fazer barulho, porque quanto mais barulho, a massa organizada, os nossos parlamentares têm medo, eles têm medo da força de um povo unido. Nós somos um grupo apenas de 36 pessoas, que são associados, mas temos muitos adeptos ao nosso trabalho. Temos pessoas que vão nos nossos eventos, fazemos palestra a cada 3 meses, e a gente está incomodando. Então, é importante a organização. É como o professor falou, a audiência pública é um meio, mas fazer live uma vez por mês no canal, arrumar uma pessoa que possa trazer um assunto bacana, é importante nos organizar, né? É como ele falou, né? A desobediência civil organizada faz uma diferença incrível. Os nossos parlamentares têm medo disso. Aqui na nossa Câmara, graças a Deus, nós temos alguns vereadores que nos apoiam. Já fizemos audiência pública, já fizemos abaixo-assinado, e isso tem mostrado força. Junta um pessoal do seu bairro, amigos de bairro, associações que já existem, não precisa você criar uma, mas fomente, ajude quem já está trabalhando a ter mais números de pessoas. É assim que a esquerda começou há mais de 100 anos, principalmente dentro das igrejas, e nós temos que também ir para esses meios. Isso é muito importante. Só essa contribuição que eu gostaria de deixar. Obrigada e boa noite. Muito Rogério, boa sua e se você contribuição. precisar ir na associação, viu? Tá aí meu WhatsApp, tá aí meu Instagram. Estou à sua disposição, minha amiga. Precisar, de repente, marcar uma reunião, se quiser que eu fale, pense, eu estou aqui igual atirador de coco, com as forças dos 2 braços, das 2 pernas e do corpo todo. Ou a gente se une, ou nós dançamos. Não há espaço. Fulaninho é o melhor conservador do Brasil. Tira o cara do processo. A ideia dela é sempre a melhor. Do outro, tira do processo. Tira do processo. Por quê? Porque nós não avançamos. Ou você é grato e humilde, ou não, o negócio não avança, viu? Estou à sua disposição, viu, Rogério? Que precisava das horas. Aí, ó, pessoal, ele já deu a dica, tá? Quem tá no Roconcon do Judas, aí tá precisando reunir o pessoal, tem um palestrante, ó, o professor João Alberto já falou que vai. Na hora. E tem assim, ó, Luciana, o Instituto Arpia, do deputado Vitor Hugo, que a gente colabora também, muito bom. A Confera Paz, que eu não tenho nem o que falar que eu sou, né, cupista, sou assim, apaixonado, sou cupichão mesmo da Confera Paz, da turma muito séria. O Reginaldo é um homem de bem, um desembargador aposentado, que trabalha mesmo, vai para cima mesmo. Então, vamos aprender e vamos para cima mesmo. Eu vim aqui, ó, para Palmas, mas eu trouxe meu referencialzinho teórico, que eu já li algumas vezes, mas estou lendo de novo. Desconstruindo Paulo Freire, Escola de Frankfurt. Você precisa ler. Você quer uma dica para você fazer hoje? Vai lá no YouTube, bota assim, Congresso Brasil Paralelo. Assista o episódio 3 e 4. Se você não entender bem melhor o que eu disse hoje, aí você vai ver. Assista o 3, depois assista o 4. É menos de 1 hora cada um. O 3, principalmente, é libertador. Faça isso que vai ser muito bom. Congresso Brasil Vou Paralelo. botar aqui. É melhor pegar, né? Mais prático. Episódio Vou botar o 13, link aqui. É verdade, porque eu me enrolo aqui. Então, vamos lá. Próximo é Patrícia. Clarencio. O seu Clarencio. Vou passar para a Patrícia, então. Patrícia. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, gratificante estar com os senhores. Professor João, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma aula maravilhosa. Só para partilhar rapidinho que o que a Rogéria
falou, né, de extrema importância. Ano passado eu tentei me organizar aqui na minha cidade, na verdade, na escola da minha filha, que ela estava matriculada. Aconteceu que a apostila não veio para casa, fica na escola, ficava lá, e ela ficou doentinha, não mandei para a escola, pedi para a professora mandar o que foi feito para eu fazer com ela em casa. E eu também estava trabalhando na rede municipal o ano passado. E aí aconteceu que eu aproveitei para folhear a apostila, porque eu não tinha tido a oportunidade de ver. E o que eu achei lá no material dela? De forma muito sutil. Um menino e uma menina completamente nu. A idade das crianças que estavam usando essa apostila. Primeiro ano de ensino fundamental, crianças de 6 Demônio. anos a 6 anos e 11 meses. No final das contas, ficou parecendo que eu era a louca da vez. Todo mundo concordava comigo, mas ninguém teve coragem de unir e falar. Quando eu vi que ninguém ia comigo falar, eu mesma fui, porque a secretária municipal de educação foi minha professora. Eu tenho telefone particular do ex-prefeito e do atual prefeito. Então, eu mandei um WhatsApp para o ex-prefeito, né, para o Verde, que é uma pessoa muito boa e tudo, mas ficou todo mundo acuado. Ele, porque ele já estava saindo mesmo. Ele já estava saindo e quem ia assumir era visto, porque, inclusive, assim, a minha cidade aqui em Minas, é de maioria conservadora. Então, aqui é muito difícil a esquerda, inclusive, roubar, porque fica muito na cara. Mas a secretária municipal, por exemplo, ela falou assim para mim, Patrícia, eu concordo com você e tudo, mas para a gente mexer nesse material é uma demanda muito grande. Ela quis dizer assim, traduzindo para português, claro, é uma guerra, é uma briga. Eu falei para ela assim, vamos lutar, porque isso está errado. E no final das contas ninguém quis fazer nada. Aconteceu que na minha cidade nós tínhamos 2 grupos unidos, de forma separada, né? Tinha 2 grupos, para formar escola que atendesse às nossas demandas enquanto conservadores. O grupo onde eu estava, o primeiro núcleo, decidiu encerrar com os estudos e agora está todo mundo com o outro grupo. Inclusive, hoje eu fui lá efetivar a matrícula da minha filha, nessa escola, nesse colégio particular. E é bem complicado, sabe? Essa luta que nós estamos travando, ela é grande. E realmente nós precisamos adentrar onde a esquerda começou, onde ela adentrou. Precisamos estar ali presentes, né? Fazer parte dos conselhos municipais de educação, lutar para que as coisas aconteçam em todos os municípios, porque eu mesmo não soube, aqui na minha cidade não teve, até então eu não consegui saber para todo esse processo, e por isso também eu vim fazer o curso, porque graças a Deus nessa última eleição nós conseguimos mudar bastante a nossa Câmara Municipal, e conseguimos colocar lá 2 vereadores que literalmente comungam das nossas ideias, sabe? E então a luta agora é fazer com que nós consigamos levar tudo isso para dentro da Câmara Municipal para espalhar na cidade. E, Patrícia, só para lembrar, tá? Existe um projeto de lei, eu compartilhei, acabei de compartilhar aqui o link, que é o projeto de lei 1978/2024. Esse projeto de lei, a doutora Adriana Marra redigiu, eu dei uma contribuição, mandamos para o Capitão Alden, olha, eu sou da Paraíba e a Adriana é de Minas Gerais. Mandamos para o gabinete do Capitão Alden da Bahia. Pode acessar agora aí, tá aí o projeto de lei, está lá tramitando. Ele altera o Estatuto da Criança e Adolescente para fazer o quê? Aprimorar o combate ao aliciamento infantil para fins sexuais. Ou seja, produziu, você é um tarado, um cabra safado, produziu um material didático para vilipendiar a mente das crianças com pornografia, você publicou, você elaborou, você usou, você como escola está usando isso, está comprando isso,
Você é editora, editou isso, publicou, o crime é o mesmo. Então, é uma alteração. Esse projeto de lei está. Passa a sair, vai cair direto no site da Câmara. Doutora Adriana redigiu, nós discutimos, eu ajudei, é uma realidade, gente. Então, assim, se a gente se organizar, a gente avança sem dúvida. Nós temos hoje uma quantidade de prefeitos que, pelo menos, não são de esquerda, que é gigantesca. Pleito eleitoral 2026, você altera Senado e altera a presidência da República, é base municipal. Então, assim, estou falando de educação, mas também na área da saúde a gente tem uma atuação importante contra essa ditadura e esses instrumentos estão acessíveis, sim. Basta organizar e coragem, né? Porque, segundo Aristóteles, coragem é a primeira das virtudes, né? Então, deixa eu ver. Tranquilo aí, Patrícia. Vou passar. Meus cachorros, meus gatos estão aqui, tá, gente? Seu Clarencio. Alô, seu Clarencio. Vou passar para o William. Desculpa, gente. Toca na Olá, toquei aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor João, Luciana. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu estou ouvindo a conversa que acho muito importante, essa discussão. Eu fui eleito vereador aqui na cidade de Santo André, defendo as pautas que não são caras, e defendendo essa bandeira, consegui ter a terceira votação mais expressiva da cidade, que mostra que a nossa cidade e as nossas cidades estão se tornando verdadeiramente de direita e conservadora. Então, acho importante a gente ter a oportunidade de poder ter acesso a esse tipo de aula, para que a gente saiba como atuar, não só na questão conceitual, mas na prática também, porque eu estou muito motivado, porque compacto desses valores, e muitas vezes na minha vida queria defender na prática a atuação da direita, contra aquilo que a esquerda tentou propagar, e não sabia como fazer isso. E hoje estou na minha segunda semana na Câmara, muito motivado para que a gente possa ajudar a cidade de Santo André. Eu acredito que a mesma situação está acontecendo em várias cidades do Brasil, com pessoas conservadoras que comungam das nossas ideias e querem colocar em prática e defender aqueles valores que não são tão caros. Então, agradeço a oportunidade de participar desse curso para poder aprender e defender aquilo que nos é caro. Eu queria primeiro agradecer a Deus, né, pela vida do vereador, porque poucos vereadores no Brasil teriam a humildade de estar aqui e se prontificar a ouvir, aprender e tal. Quer dizer ao vereador que, para a gente, pelo menos para mim, é uma honra, que Deus abençoe seu mandato, que você seja um instrumento de Deus nessa jornada, e que nós, falo por mim, falo por Adriana, falo por Luciano, estamos à sua disposição para ajudar tecnicamente, tal e tal. Sem custo, sem Pix, sem valor e sem carro comissionado, viu? Então, assim, o que você precisar, a sua equipe, né? Doutora Adriana tem um material esplêndido sobre tudo isso, e é importante ter a presença do vereador, sabe por quê? Pode ter 200.000 legislações federais. A administração do país ela é municipal, gente. Se em Santo André, os vereadores, o prefeito disse, olha, aqui isso não vai acontecer. Não acontece. Dou um exemplo a vocês, nossa amiga Ellen Sérgio Fusto, que está aqui, sabe? Está lá em Rondônia, e o prefeito lá, doutor Marcos, até a turma do PT vota com ele. Porque lá é o que ele está dizendo. E você tem diversas legislações dele que são, assim, maravilhosas. Por incrível que pareça, tem até gente do PT que colabora, porque não são xiitas. E nós temos que acabar com esse discurso de, do PT, não quero... Calma, amigo, calma. Precisamos conversar. Eu vou lhe provar que tem um caminho melhor para ser trilhado. Então, não devemos construir muros, devemos construir pontes. Agora, como diz Martinho Lutero, a verdade, a paz, se possível, a verdade a todo custo. Não quero saber qual foi o custo. Então, importante termos o vereador.
Ah, o político não está aqui, o político participando, ouvindo, dizendo que vai. Então, temos que agradecer, porque tem um político que está aqui com a gente. Então, nós temos que também agradecer e colaborar nesse sentido. Então, aí fica uma dica, algo que eu também quero fazer aqui no município, é uma peregrinação, tá, gente? É ir no parlamento e na Câmara Municipal, percorrer gabinete por gabinete, conversar com os assessores e com os vereadores e descobrir qual é que está com boa vontade, entendeu? E aí, ó, eis um aí com excelente boa vontade. Por que a gente não faz a peregrinação, cada um no seu município, e aí o pessoal chama de rodar o gabinete, no bom sentido, tá, gente? E gabinete por gabinete, conversar, explicar. Para isso você tem que se informar para poder argumentar, né? Gabinete por gabinete. E aí você vai descobrir qual é o vereador que está fechando com a causa. E tem muitos que não sabem de nada, né? E aí vão estar junto. E tem aqueles que são militantes. Pode fazer o que for, que ele é militante. Não arreda o pé das intenções dele. Vamos passar para o... pessoal, recado aí. Por favor, preencham o formulário, porque é a maneira da gente ver a presença de vocês, tá? Por favor. Eu estou botando o link do formulário E a aí. gente cobra muito, viu, Luciana? A gente cobra muito do vereador, do deputado, perfeito. Temos que cobrar. Mas cobre do pastor também, viu? Cobre do padre Eu também. queria fazer uma observação. Tem que cobrar dessa turma, porque nós é que estamos levando essa bola nas costas, viu? Eu fiz uma pregação há um mês atrás, e o colega me ligou e disse: meu irmão, não faça isso não, porque eu acho que você vai receber um processo de injúria racial. Gente, é um patamar que é assim, estranho, não é? E nós não devemos pregar igreja, nem religião, nem religiosidade. É cosmovisão cristã. É isso que nós estamos pregando. Entendemos que essa condução da vida, de acordo com essas orientações, de um referencial teórico, que nós temos, que é a Bíblia, que para aqueles que acreditam é a verdade revelada por homens que Deus inspirou e revelou. Você não quiser acreditar nisso, é o direito seu. Agora, o conceito de família, de pai, de filho, de respeito, isso aí é cristão. Isso aí é inegável. Então, existe esse viés também. Cobre do político, cobre dos líderes, os pastores, os padres, os diáconos, os presbíteros, para que eles entrem também nessa discussão. Não adianta achar que a igreja é uma monarquia e que ele é o rei. Eu digo isso, eu sou pastor batista, tá? Eu posso falar sobre isso. E ali é o meu universo. Eu não quero saber o que acontece fora. Negativo, querido. Porque quando um irmãozinho seu, uma ovelha sua, vai para a universidade, você fica na igreja chorando e orando para ele não ser entregue lá àqueles lobos. Prepare o seu colega para que ele não seja conduzido lá. É como tem na bandeira de São Paulo, né? Conduz, mas não sou conduzido. Então, vamos cobrar dessa turma também. Eu queria dar um exemplo. Por exemplo, se houvesse um maior engajamento de pais, alunos, vereadores, esse tal de ensino médio que não tem, como é que é? Filosofia, não tem geografia, né? Os alunos estão reclamando que eles estão tendo que fazer Enem com matérias que eles não tiveram. Se eu tivesse tido esse engajamento no início, isso já tinha sido impedido. Entendeu? É porque não teve esse engajamento. Eles foram levando, houve murmúrios, entendeu? Mas não houve um engajamento. A esquerda, quando quer uma coisa, ela vai para a rua, ela pentelha, faz acampamento, entendeu? Ela não deixa barato, tá certo? Então, vamos passar para o próximo. Vamos lá. Doutora Márcia. Minha professora Márcia. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, minha amiga? Coisa boa. Ó, eu vou cobrar de você, viu, vereador William. Olha aí. Então, é o seguinte, uma das coisas que eu gostaria de falar, que para conseguir falar para os vereadores, é possível usar a tribuna. Tá? Então, geralmente, as cidades, os municípios têm, no seu estado,
tem tribuna livre, e a gente marca com antecedência, cada cidade tem suas regras, tá? Então, assim, quando eu cheguei e tentei falar com alguns vereadores da região, eu consegui falar com um vereador em São Bernardo, que ele ia participar também, hoje não participou, e ele, inicialmente, ele não conseguiu uma audiência pública, ele marcou um seminário, tá? Inclusive, a doutora Luciana e o professor João Alberto também participaram, e assim, ele ficou muito assustado. E aí, o que ele pediu? Ele pediu para um munícipe falar na tribuna, tá? Da Câmara, ele chegou, ele falou, e assim, os vereadores ficaram extremamente assustados com o que ele falou, entendeu? Então, ele está movimentando para que consiga uma audiência pública. Então, existem várias formas de a gente chegar e conseguir chamar a atenção dos vereadores, dos deputados, tá? E outra coisa que eu gostaria de falar também, eu estou como presidente da Comissão de Educação do Instituto Arpia, né? E a nossa, assim, no meio do ano, provavelmente em final de junho, a gente vai fazer um congresso sobre educação em São Paulo, tá? E, assim, é muito importante a parceria de várias instituições, todas as instituições que estejam nessa luta de melhorar a educação, tá? Porque, assim, eu sou neurocientista, né? E meu trabalho é em relação ao aprendizado, a questão da atenção. Gente, se vocês soubessem o quão, assim, o problema enorme que esse socioconstrutivismo causa, é assim, verdadeira lavagem cerebral. Tá? Então, a gente tem que fazer um movimento muito grande de conscientização da sociedade. Então, a minha ideia desse congresso é realmente unir várias instituições e fazer um movimento enorme para conscientizar a população. Tá certo? Tá. E assim, eu estou entrando em contato com as instituições que eu conheço, mas se alguém assim, conhecer assim, em alguma instituição que queira trabalhar com a gente, por favor, entre em contato comigo, tá? Muito obrigada. Oi, pessoal. Quem não tiver o contato da doutora Márcia, pode entra diretamente com o seu telefone, doutora Márcia. Quer botar o telefone aí? Eu vou colocar aqui. Bota o telefone aí para o pessoal. Tá? Aí eu queria fazer o seguinte comentário. Observe o passo a passo que a doutora Márcia fez no município dela. Primeiro, ela tentou audiência pública buscando um parlamentar, um vereador, não é isso, doutora? Sim. Aí o vereador não conseguiu o consenso dos outros vereadores. Aí ele fez o quê? O seminário. Uma manhã e uma tarde. Não foi isso? Uma manhã e tarde. Não, foi uma tarde. Foi uma tarde. Uma tarde, foram 4 horas, né? Uma tarde. Aí, algumas pessoas foram, não lotou, mas aí elas perceberam a urgência do problema. Aí apareceu uma oportunidade de tribuna livre, que eu acho que todo município deve ter. Aí, como é que é? Uma pessoa, um cidadão comum, no seu município, exigia 20 assinaturas, não é isso? Não, isso é no Santo André, tá? Em São Bernardo tem outras, assim, cada região tem um critério, exatamente, né? Aí você tem que ver na sua região o critério, aí você, pessoa comum, fala para os parlamentares, não é isso? Exatamente. Eles vão ter que te ouvir, então você agenda, e os caras vão ter que te ouvir, gente. Então estuda, né? Se informa, faz um 5 a 6 minutos, mais ou menos. Tira a dúvida, tira todas as dúvidas, né? Os professores vão fazer questões, né? Procuram as respostas, façam os questionários, tudo direitinho, sigam o trâmite, e aí vão para os seus municípios, tenta fazer o trâmite todo, pede também tribuna livre. Como é que aqui é a tribuna livre? Eu quero falar para os parlamentares, eles vão ter que te ouvir. E ali conseguiu falar, e aí eles ficaram assustados, não é isso? Exatamente. Então, vale a pena insistir, porque o assunto é sério, é importante. Tá? Então, vale a pena cada um insistir. E eu diria, é urgente, né, professor João? Porque eles vão querer votar esse ano, né? Essa ditadura, não é isso?
Então, Exato. O Sistema Nacional de Educação já passou no Senado, né? O Flávio Arnes é o relator. E, assim, participamos lá no Senado da audiência, e, gente, é uma loucura. Eles falam que não sabem, enfim. Mas estamos aí na luta e creio que hoje nós já vamos conseguir muita gente boa para combater esse bom combate. então, gente, só para vocês terem uma noção do problema, que vai ser falado pelas outras professoras, né? É um conselho que decide pelo município, e se você não, tá lá no projeto de lei, se você não concordar com aquilo, você é punido, pode ser retirado o financiamento para sua escola, né? E se eles tiverem poder, vão preparando aí punição e até prisão e demissão. Porque já barraram projetos de lei da esquerda em relação à vacina com prisão de pai e mãe. Tá? Com prisão de pai e mãe. A coisa é séria, entendeu? Então, realmente, cada um no seu município precisa fazer essa tramitação toda que foi feita, ir em gabinete para conhecer os parlamentares, tira um dia, tira 2 dias, faz uma divisão, uma força-tarefa ali, e vai de gabinete em gabinete, certo? Então, pessoal, tem aí o formulário, por amor de Deus, preencha a sua presença no formulário que eu estou publicando aí para vocês, tá? O próximo, Edivaldo Xavier. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que bom que eu consegui falar agora. Doutora Márcia, eu acabei de sair da tribuna, vim correndo para participar do curso. Eu tenho estado nas tribunas ali, aqui no município, sou de Ivoti, Rio Grande do Sul. Eu sou teólogo, fui pastor presbiteriano por 15 anos, sou pedagogo, e no ano passado nós tivemos a infeliz notícia de introdução de ideologia de gênero para primeira infância. Né? Logo que saiu o CONAI, a nossa representante estadual, ela entrou em contato conosco, e a gente começou um trabalho de entendimento, e fomos atrás e descobrimos. Fomos para a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores geralmente tem a participação interativa ali do YouTube de 10 a 30 pessoas. Nessa nossa manifestação, chegou a 50 mil visualizações, quando estivemos 2 semanas seguidas ali na tribuna, e exigimos respeito, exigimos o cancelamento. Eram 2 projetos em 2 creches, fomos para cima dos vereadores, fomos para cima da prefeitura e derrubamos os 2 projetos, entendeu? Não bastando, chegou a Feira do Livro no final do ano, de novo, uma apresentação ideológica na abertura da feira. Fomos para cima e derrubamos a abertura da feira. Entendeu? Hoje, aqui na região, para a mídia esquerda, eu sou um radical homofóbico extremista. Eu falei, obrigado, vocês me colocaram onde eu queria. Agora eu sou visto em muito, muito lugar que eu precisava estar sendo visto. E desse jeito mesmo. Sou teólogo, sou pedagogo, sou de direita, sou cofundador do Partido Liberal aqui na cidade. Lançamos 6 candidatos e estamos lutando. Hoje eu já fui na tribuna para tratar de questões da educação, que está fazendo algumas contratações aí que para nós tem alguns revés. Então nós exigimos da Câmara de Vereadores um posicionamento que crie uma lei, uma PL, que seja mais incisiva e mais rigorosa quanto a contratações, quanto a concursos e quanto às chamadas para contratos emergenciais. Então, pessoal, uma outra coisa que foi falado aqui, eu quero fazer esse gancho, a união. Eu tenho cobrado muito aqui da minha cidade. A cidade, 73% é conservadora de direita, tá? O nosso querido presidente Bolsonaro teve 73% dos votos. Mas eu vejo uma desunião tremenda. Nós estamos em várias frentes aqui trabalhando, tentando unir o povo, tentando buscar força,
né? Já fizemos palestra na Câmara de Vereadores, graças a Deus a gente está tendo essa oportunidade. A gente tem a oportunidade de ter a tribuna livre a qualquer momento, mas o povo não se movimenta. Nós temos grupo do Pais Atentos aqui, nós temos grupos dos cidadãos de direita, e eu tenho falado, gente, saiam das telinhas, pelo amor de Deus. Vocês são escravos digitais, vocês gritam, interagem, berros, e não saem para a rua. Nós temos que ir para a rua, nós temos que ir atrás de vereador, nós temos que ir atrás de prefeito, nós temos que ir atrás do secretário de Educação. Gente, esse último ano de eleição, nós conseguimos eliminar o PT da Câmara de Vereadores, nós conseguimos tirar uma candidata que estava caçada por 8 anos, sendo com 7 processos, ela fez um BO contra mim, eu respondi, uma semana após a eleição, ela foi sentenciada em 11 anos. Então, esse era o nível da coisa. E eu assumi essa bronca, estou lutando praticamente sozinho e tenho gritado muitas vezes sozinho, pelo amor de Deus, união, união. O que eu vejo, a nossa direita está muito dispersa. E eu não digo aqui só na minha cidade, a nível estadual e nacional. E eu estou vendo pessoas de todos os lugares aqui nesse momento. Nós temos que ser essa voz de buscar cada um onde estamos, unir, juntar e depois fazer um grupão. Entendeu? E esse grupão faz um barulho muito grande. Entendeu? Nós, trabalhando aqui, o autor dos projetos ideológicos, ele é doutor e é o diretor do setor de uma universidade aqui do estado do Rio Grande do Sul. Ele teve a capacidade de entrar numa live nossa de paz, com um perfil falso, nos atacar, nos ofender, nos ameaçar, e ainda depois saiu se vitimizando na mídia. Sabe? Que nós estávamos prejudicando o trabalho dele com mentiras e coisa e tal. Então, não podemos ter medo dessa gente. Nós temos que ir às últimas consequências. Eu falo como um teólogo, falo como um filho de Deus, e eu sempre digo, o poder das trevas já está sob o domínio de Deus, nós não temos o que temer essa gente, mas nós estamos dando muitas brechas. Pastor, me corrija aí, senhor João. É ou não é? Eu queria só lembrar o seguinte, para quem, né, primeiro agradecer, Edvaldo, a participação, dizer que estamos juntos também. Importante a gente pegar os contatos aí, o WhatsApp, quem precisar, manda material e tudo. Mas na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10 em diante, ele diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne, são principados e potestades e governos ditatoriais e governos que são do mal. Então veja, mas eu não sou cristão. Tranquilo, irmão, de boa, não tem problema. Aqueles que acreditam que a Bíblia é um livro escrito por homens inspirados a quem Deus revelou a verdade, diz isso. E nós temos governos que são a favor do aborto, são a favor da droga, são contra a família, querem matar as crianças, né, os processos de aborto. Por que isso? Aí pega uma situação macro. Porque a pessoa vai entregar um prêmio do cinema e diz, olha, tal e tal pessoa foi homenageada. Agora Deus, o Criador do Universo, não foi homenageado. É isso mesmo, nessa terra sem Deus, quer dizer. Aí o cara vai dizer, eu quero agradecer a Satanás porque eu recebi esse prêmio. Ora, se Deus não existe, então ele também não vai acreditar em Satanás. É porque é a turma que vive inquinada e maquinada para o mal, para fazer o mal. E estude esse conceito do lucro e proletariado. A nossa gestão federal tem essa necessidade de desencarceramento, de condução de droga. Não é crime, não é por nada não, gente. Isso é pensado, isso é calculado. Fazer a revolução não pelo proletariado, e sim pelo lucro e proletariado. É pelo traficante, é pelo homicida, é pelo latrocida, é por essa turma. Isso está escrito nos livros da New Left, da Escola de Frankfurt, e na pior de todas, que é o socialismo fabiano. Mas é isso aí. E, Edvaldo, estamos juntos aí, viu, meu irmão? Depois a gente precisa trocar os contatos aí para a gente estreitar esses laços. Perfeitamente. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.